Graça e paz, amados. Vamos a mais um estudo, amém? Da nossa série Compreendendo as Escrituras. Eu espero que você esteja com muita sede de ouvir a palavra de Deus hoje, amém? E o tema da nossa ministração é o povo escolhido de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. A palavra do Senhor diz: porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Aqui nessa referência está fazendo menção ao povo de Israel, ok? Aqui está falando sobre a nação que Deus escolheu para ser o seu povo, literalmente a nação de Israel. E hoje, queridos, nós falaremos sobre um assunto que muita gente faz confusão. Nós estaremos falando em relação aos nomes do povo de Deus, ok? Interessante, né? Os nomes do povo de Deus. E normalmente, meus amados, as pessoas se confundem quanto aos nomes que são dados ao povo que Deus escolheu para si. Por exemplo, qual é o significado de Hebreus? Israelitas e judeus na Bíblia. Qual é o significado desses nomes? São povos diferentes? Ou são o mesmo povo? Há muita dúvida. As pessoas se confundem em relação a esses nomes. Então, nós iremos às respostas, ok, queridos? Esses três nomes correspondem ao mesmo povo, ok? Hebreus, israelitas e judeus são nomes dados ao povo que na Bíblia é descrito como o povo escolhido de Deus. Vamos então estudar cada um desses nomes para entendermos melhor isso. Vamos então ver primeiro Hebreus. Esse nome Hebreus foi primeiramente aplicado a Abrão, ou Abraão e seus descendentes. Essa designação surgiu a partir então de Abrão. Vamos ver em Gênesis, vamos lá para Gênesis, capítulo 14, versículo 13. Gênesis 14, versículo 13. A palavra diz: porém, um homem que conseguiu escapar, veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Bom, Abraão aqui nesse tempo, ele era ainda Abrão. Deus não havia mudado o seu nome aqui nesse episódio. E nós vemos então nessa referência, a primeira vez que foi mencionado Abraão como hebreu. Ok? Então, e esse nome hebreu, queridos, perdurou até o episódio em que Deus mudou o nome de Jacó. Jacó, que era filho de Isaque. Jacó era neto de Abraão, porque Isaque era seu filho. Então, até então, um povo pequeno, o povo hebreu, ok? Agora, a partir de Jacó, este povo passou a ter um outro nome. Vocês se lembram quando Jacó ele teve um encontro com Deus? Aquela passagem das Escrituras em Gênesis que diz que Jacó lutou com Deus,
Vamos ver essa referência? Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Nós agora veremos o nome israelitas. Vimos hebreus, agora israelitas, ok? Gênesis, capítulo 32, versículo 28. A palavra diz: então disse o anjo, falando para Jacó: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então, como eu acabei de falar agora há pouco, o nome Hebreus durou até quando chegou o tempo de Jacó, ok? Então, o povo escolhido de Deus era conhecido como os hebreus. Agora, a partir de Jacó, queridos, depois dessa experiência que ele teve de prevalecer na luta que durou a noite toda praticamente, estava rompendo a alva, quando o anjo falou assim: não, me solta, não dou conta mais de você, me solta, preciso ir embora. E Jacó falou assim: não, eu não te solto enquanto você não me abençoar. Aí foi quando, então, este anjo, né, representando Deus, ele disse para Jacó: você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, então o seu nome será Israel. Então, este Deus, o próprio Deus ali, mudou o nome de Jacó para Israel, ok? A partir daí, então, o povo de Deus passou a se chamar israelitas. Interessante isso aqui, né? E isso aconteceu com os descendentes dos 12 filhos de Israel, que é Jacó, né? Os 12 filhos de Jacó, que passou a se chamar Israel, e que geraram as 12 tribos de Israel. Então, até aqui nós temos dois nomes: hebreus e israelitas. E a primeira menção, queridos, em relação ao povo, como israelitas, nós vemos em Êxodo, capítulo 1, versículo 11. Vamos conferir, ok? Êxodo, capítulo 1, versículo 11. A palavra diz: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Então vejam que aqui no versículo 11 se refere ao povo escolhido de Deus como israelitas. Eles foram que construíram para Faraó as cidades celeiros, ok? Então, a primeira menção aqui, em referência ao povo, na Bíblia, como israelitas, ou seja, eles descendem de Jacó, que se tornou Israel. Por isso, o povo israelita. Vamos então para o terceiro nome. Estudamos hebreus, israelitas, agora judeus. Vamos ver a origem também deste nome, porque o povo de Deus passou a ser chamados de judeus. Queridos, muito tempo se passou a partir de Jacó, que se tornou Israel. Muitas coisas aconteceram no meio desse povo. E dentre essas coisas, a Bíblia registra, ela fala sobre o cativeiro de 70 anos em Babilônia, que o povo passou, por causa da sua rebeldia. Ok? Os hebreus, os israelitas se rebelaram contra Deus, transgrediram os mandamentos do Senhor, e Deus trouxe esse juízo sobre eles. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Então, quando o povo voltou do cativeiro, 70 anos depois, a maioria dos que voltaram para a sua terra, eles eram da tribo de Judá.
Por isso passaram a chamar esse povo de judeus. Você sabia disso? Então, a maioria era da tribo de Judá, e eles passaram a serem chamados de judeus. E esse termo também era usado para designar os seguidores do judaísmo, né? Hoje em dia também, esse termo é usado para isso também. E a primeira menção bíblica em referência aos judeus está em 2 Reis, capítulo 16, versículo 6. Vamos lá, então, para 2 Reis, capítulo 16, versículo 6. A palavra diz: naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Nessa versão aqui, queridos, que eu acabei de ler, aqui está escrito os homens de Judá, ok? Os homens de Judá foram expulsos. Mas em outras versões da Bíblia, como na atualizada, por exemplo, está escrito exatamente assim. Eu fiz questão de escrever aqui, amém? Para que você entenda melhor. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Aí, ó, aqui já está a palavra judeus, né? Não os homens de Judá. E lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até ao dia de hoje. Então, queridos, essas são as origens desses nomes, ok? Hebreus relacionado a Abraão, israelitas, né, relacionados a Jacó, que passou a ter o nome de Israel. Deus deu o nome de Israel, porque como príncipe de Deus ele lutou, né, e prevaleceu. E judeu relacionado ao povo que em sua maioria era de Judá. Eles haviam retornado do cativeiro para Jerusalém, né, para a sua terra, e eles então passaram a ser chamados de judeus. Então, nos dias de hoje, a geração que ainda resta deste povo são normalmente chamados de judeus. As pessoas de outras nações se referem aos hebreus, aos israelitas. Hoje em dia, eles falam muito mais o povo judeu. Hebreus e israelitas são pouco usados no nosso tempo, ok? Então eu espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra. Eu espero que quando você ler na Bíblia sobre esses nomes, você não se confunda mais, você tenha o entendimento de que esses três nomes, hebreus, israelitas e judeus, dizem respeito ao mesmo povo, ok? Esses nomes vieram através, hebreus, de Abraão, israelitas através de Jacó, que se tornou Israel, e judeus se refere à maioria da tribo de Judá que havia voltado para a sua terra, e a partir de então começaram a ser chamados de judeus. Mas todos esses nomes, esses termos, se referem a um só povo, ok? Ao povo hebreu, ao povo de Israel, ao povo judeu, que é apenas um povo, amém? Então, que Deus abençoe, que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Amém.